Olha só, na Fórmula 1 a gente sempre pensa, velocidade é tudo, certo? Mas e se uma das temporadas mais incríveis da história não tivesse sido vencida pelo piloto mais veloz? Pois é, essa é a história de 1987, um ano fascinante onde a estratégia, a cabeça, venceu a força bruta. E a pergunta que fica é essa aqui. Como é que um piloto consegue ser campeão mundial com literalmente metade das vitórias do seu rival? Parece até um quebra-cabeça, né? Mas acredite, foi exatamente isso que aconteceu. Então, bora entender essa história? E olha só os números, eles não mentem. De um lado, Nigel Mansell, 6 vitórias. Do outro, Nelson Piquet, com apenas 3. Quer dizer, no papel a história parecia já estar escrita, né? Mansell era o favorito absoluto, só que na Fórmula 1 a história raramente é contada só pelo número de vitórias. Para a gente entender isso, a gente precisa voltar para 1987. Naquela época, a Williams Honda era a equipe. Simplesmente a força dominante, sabe? Tinha o motor turbo mais potente do grid disparado. E o mais interessante é que dentro dessa equipe rolava uma guerra interna, feroz, entre dois dos melhores pilotos daquele tempo. E eles eram oponentes perfeitos. De um lado, o nosso Nelson Piquet, o brasileiro super calculista, um mestre da técnica. Do outro, o leão Nigel Mansell, um inglês que era pura agressividade, pura velocidade. Era literalmente a fábula da tartaruga contra a lebre, só que disputada a mais de 300 km por hora. Só que a dinâmica dessa rivalidade, ela ia mudar drasticamente logo no comecinho da temporada. Um único momento de terror na pista ia reescrever completamente as regras do jogo para um desses pilotos. Tudo aconteceu em Imola, no Grande Prêmio de San Marino. Naquela temida curva Tamburello, Piquet sofreu um dos piores acidentes da carreira dele. O impacto foi, brutal. Ele teve uma concussão e, como a gente só foi descobrir mais tarde, ficou com sequelas permanentes. E essa frase do próprio Piquet resume tudo. Ele mesmo admitiu que o acidente tirou um pedaço da velocidade máxima dele. A partir daquele momento, a força bruta, sabe? Aquela pilotagem no limite do limite não era mais uma opção. Ele ia precisar de um novo arsenal, de outras armas. E foi aí que ele, forçado a se adaptar, transformou o campeonato. A disputa não ia ser mais sobre quem era o mais rápido na pista. Não, ia ser sobre quem era o mais inteligente, tanto dentro quanto fora do carro. Piquet elaborou um verdadeiro plano mestre. Agora, olha que interessante essa tabela. Vamos analisar juntos. Mansell dominou nas vitórias e nas poles, que são os números que brilham, que chamam a atenção. Mas olha ali as colunas de pódios e de pontos. O Piquet teve 11 pódios, contra só 7 do Mansell. Ou seja, a consistência do Piquet estava engolindo a velocidade explosiva, mas irregular, do Mansell. E o ponto-chave, a virada de mestre, está nesse número aqui. 7. 7 pódios consecutivos. Entre o Grande Prêmio da França e o da Itália, o Piquet não saiu do pódio. A lógica era simples. Enquanto o Mansell ou ganhava ou quebrava, o Piquet estava sempre ali, sabe, somando pontos corrida após corrida de forma implacável. Tá, mas como ele fez isso? Não foi só pilotando de forma consistente? Claro que não. Foi uma abordagem muito mais complexa com várias frentes. Foi o que a gente pode chamar de um método Piquet. Essa estratégia dele se baseava em 3 pilares fundamentais. Primeiro, guerra psicológica. Era para desestabilizar o Mansell mesmo. Segundo, a inteligência técnica dele. Piquet era um gênio nisso e liderou o desenvolvimento daquela suspensão ativa revolucionária. Um sistema que, ajustava o carro em tempo real e dava uma vantagem absurda. E terceiro, claro, o que a gente já viu, aquela consistência inabalável na pista. E na guerra psicológica, ele não tinha papas na língua, viu? O Piquet usava a imprensa como uma arma. Ele provocava o Mansell e a equipe dele o tempo todo, chegando ao ponto de chamar o cara de piloto burro. Era um jeito de minar a confiança do rival a cada chance que tinha. E aí, a temporada chegou no seu clímax, Grande Prêmio do Japão em Suzuka. A conta para o Mansell era clara. Ele precisava vencer as 2 últimas corridas, não tinha outra opção. A pressão era simplesmente total. E então o destino deu uma mãozinha. Nos treinos, o Mansell, pilotando no limite, como sempre fazia, sofreu um acidente feio, uma lesão nas costas e pronto. Os médicos não deixaram ele correr. E assim, de um jeito totalmente anticlimático, Nelson Piquet se tornou tricampeão mundial ali, nos boxes, sem nem precisar largar. A própria agressividade do Mansell, no fim, selou o destino dele. Beleza? Então por que a gente lembra tanto desse título de 87?
O que essa história toda nos ensina sobre esporte, sobre competição? Olha, foi um momento monumental. Piquet se tornou o primeiro brasileiro a ser tricampeão, passando o grande Emerson Fittipaldi. Foi uma verdadeira aula de como a mente vence o músculo, de como a inteligência técnica é uma arma tão, mas tão poderosa quanto o motor mais forte. E para fechar com chave de ouro, foi um ano de glória para o Brasil, porque o Ayrton Senna ainda terminou em terceiro. Que ano! No fim das contas, a história da temporada de 1987 deixa uma lição poderosa. Uma lição que vale até hoje. Na Fórmula 1, o piloto mais rápido nem sempre vence. Mas um mais inteligente, esse muitas vezes vence sim. A velocidade pode te dar vitórias, mas é a estratégia que te dá campeonatos. E essa é uma verdade que Nelson Piquet provou de um jeito inesquecível.